Sejam bem-vindos. Essa é uma tarde de muita confraternização na nossa casa, onde desde cedo nós estamos estudando o Evangelho Rede Vivo, o Evangelho de Jesus. E a proposta hoje de falarmos sobre oração e sobre comunhão com Deus começa a gente refletindo. Como é que a gente ora? O que nós fizemos quando oramos? Como é que é a nossa prece? É um apelo? É um pedido? É um agradecimento? Como é que nós nos colocamos no momento que a gente entra em oração? Dentro da doutrina espírita, nós, dentro dos programas de estudo na Casa Espírita, nós nos dedicamos a isso, até a desvendar o que é a prece em seus detalhes, inclusive do Pai Nosso. Mas nós gostaríamos hoje de tentar trazer para vocês, nesse primeiro momento de reflexão, como que nós entendemos a prece, a oração, quais os benefícios que ela traz, qual a ação que a prece traz, ou a oração, conforme queiram dizer, para nós entendermos e depois nós refletirmos se essa nossa oração, essa nossa prece está em comunhão com Deus. Aí é um segundo momento da nossa reflexão. Então, nós vamos começar refletindo que quando nós oramos, que benefício nós podemos trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida, com a oração. Uma força moral a fim de suportar as vicissitudes, as dificuldades que a vida nos impõe. A oração não vem como uma fórmula mágica que vai tirar de nós a dificuldade, o drama, o problema que nós estamos vivenciando. Muito pelo contrário, mas vem nos trazer uma força moral, uma resistência a fim de que a gente supere, sobreviva aquela situação que nos parece às vezes quase difícil de suportar. Então, esse é o primeiro benefício que a prece traz. O segundo benefício, que aí tem a ver com a ação da prece, no momento que nós oramos, nós entramos numa vibração, numa sintonia. E quando nós entramos nessa sintonia, nós nos assessoramos, nós estamos acolhidos, beneficiados por espíritos que querem o nosso bem. Então, nós entramos num padrão vibratório em que a ação da prece vai trazer os benefícios de saúde, de harmonia, de entendimento, de paz, de equilíbrio, de acordo com aquilo que nós estivermos mais necessitados. Então, só aí já tem algo para a gente refletir sobre o valor da prece. Quando orar? Como orar? Aí Jesus ensinou que a gente se recolha. E o recolhimento aí é no sentido de interiorizar. Não é porque a gente fala assim, vai para o quarto, como diz, né, a tradução. Mas é de entrarmos para o nosso íntimo, de fazermos essa conexão, essa conversa com Deus, ou com os espíritos aos quais a gente é afeiçoado. Pode ser com Maria, mãe de Jesus, pode ser com um santo, que a pessoa tenha devoção, pode ser com o nosso anjo guardião ou espírito protetor. Essa conversa, e ele fará a conexão para trazer o auxílio do qual nós necessitamos. Então, tem outra coisa também muito importante que na doutrina espírita nos explica, que a intenção
que nós fizemos uma prece em benefício de alguém, quando nós estamos pedindo por alguém que está necessitado, a espiritualidade nos diz que é o princípio da caridade. É quando nós nos abrimos em auxílio do próximo. Então, também é uma forma de prece nós orarmos pelos nossos semelhantes, pelos nossos familiares, por alguém que a gente sabe que está precisando, pela humanidade. Nós estamos enfrentando tantas catástrofes, né? Orar por esses que estão passando por dificuldade é o princípio da caridade, é o começar a abrir nosso coração em benefício dos outros, não só nosso, mas de todos que nos cercam. E Kardec vai nos dizer que a prece só tem valor pelo pensamento que lhe é conjugado. Então não adianta, e eu digo isso porque quase todos nós viemos de alguma religião que nos ensinou a decorar e a dizer a prece decorada, sem sentimento e sem pensamento. E a doutrina espírita vem nos dizer o contrário, que nós temos que sentir palavra por palavra o próprio Pai Nosso, entendendo que o Pai é nosso, de toda a humanidade. E Ele nos ama infinitamente e nos propicia a cada dia um novo recomeço. A prece é esse momento de a gente entender que a nossa existência tem um prazo de validade nesse corpo físico, mas nós somos espíritos imortais, temporariamente passando por uma experiência reencarnatória. E que essa experiência seja o mais positiva possível. Aí nós vamos entrar agora numa historinha do livro Boa Nova, para ver aonde que está a conexão com a comunhão com Deus. Porque até aqui nós estamos só aprendendo a orar, a refletir sobre a oração, né? Mas João, o apóstolo, para aqueles que não lembram, é o apóstolo aquele que era o mais novinho, né? O gurizão. Ele devia ter de 16 a 18 anos quando começou o apostolado de Jesus e foi um dos primeiros a se engajar. E ele era muito dedicado, muito afim, muito próximo de Jesus, sempre com Jesus, né? E ele se preocupava, porque todos eles, os apóstolos, eles vinham da cultura hebraica, judaica, rígida, do Deus, vamos lembrar lá de Moisés, Deus que castigava, olho por olho, dente por dente, aquela rigidez, né? E Jesus chega e diz que Deus é Pai, Pai de infinito amor. E aí João não conseguia encaixar o ensinamento que ele trazia de vida com o que Jesus dizia. Então, nesse capítulo, que é intitulado o nome do que nós trouxemos para vocês, comunhão com Deus, ele vai dizer que ele tinha uma certa perplexidade com os ensinamentos que Jesus trazia perante os ensinamentos que ele vinha de vida dentro do movimento, da cultura hebraica da qual ele fazia parte, né? Que Deus era esse carinhoso, né? E amigo. Era difícil dele entender que Deus podia ser esse pai amoroso, bom, se ele sabia que Deus punia, né? Era o que ele tinha aprendido, né? E aí, nesse tempo, ele era muito curioso, nesse tempo de Jesus, tinha um agrupamento religioso muito fechado, que eram os essênios. E ele, através de um amigo, ele quis tomar informação dos essênios sobre
como é que era essa cultura dos essênios. E os essênios eram totalmente celibatários, fechados só no grupo deles, não conviviam com outras pessoas. Eles aguardavam a chegada do Messias, mas eles estavam totalmente fechados naquele grupo, não conviviam e nem se abriu a oportunidade de levar a palavra que eles cultuavam a outros que não fossem aqueles que convivessem com eles. E aí, nesse grupo que ele procurou conhecer mais de perto, ele tinha essa dúvida. E ele, um dia, porque Jesus, ao qual eles chamavam de mestre, Jesus estava sempre aproveitando cada questionamento dos seus apóstolos para dar um ensinamento. Nada era perdido, nem ficava só para um. Era sempre para o grupo apostólico, né? E ele vai perguntar assim, mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto a minha alma que ela está tomada de certas hesitações. Anseio pela comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias me parecem antagônicas com tudo aquilo que aprendeu, com seus desejos, a sua compreensão. Procurou se inteirar com um amigo que frequentava os essênios. E ele soube, através desse amigo, que a busca de Deus tinha que ser no plano oculto. Como eu poderei entender isso? Devo então me ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Então quando ele soube dos essênios que tinha que ser tudo oculto, reservado, ele ficou em dúvida, porque Jesus, ao contrário, estava sempre pronto a atender cada um que chegasse, consolar, auxiliar, curar. E aí ele estava em dúvida, o que ele deveria fazer, né? E aí Jesus, meditando, vai responder para ele mais ou menos assim: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Aí ele vai explicar dos essênios, né? Que os essênios, eles levam muito longe aquela teoria de viver esse lado oculto. Ele vai explicando isso, né? E que o maior patrimônio é viver em humanidade, é vivermos em sociedade, é trabalharmos as nossas dificuldades nos nossos relacionamentos. No entanto, o que era indispensável saber para dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias? Aí ele vai dizer que, embora os essênios tinham um excesso de zelo, tinha algo que eles faziam que era correto. E aí Jesus vai dizer assim: todo aquele que está ferido, ele precisa de unguento, mas aquele que está com fome não precisa de unguento, precisa de pão, precisa de alimento. Jesus usava sempre de simbologia para que todos nós entendêssemos, né? Então, nós não podemos viver enclausurados, mas também nem tudo
As pessoas estão preparadas para saber. Então, eu costumo até agora, fazendo um parêntese, normalmente quando se entra para a doutrina espírita, a gente quer que todo mundo à nossa volta entenda cada situação. A gente diz, mas na doutrina espírita explica assim, assim, assim. E aqui Jesus está explicando que o ferido precisa de unguento. O que precisa de alimento, não de unguento. Para a gente entender que cada um na vida terrena está num estágio de entendimento. Então, uns precisam do atendimento, como Jesus fazia, da cura do corpo físico. Outros iam em busca da palavra de Jesus, que os libertava, que os modificava, que os transformava. E isso serve para a nossa vida. Assim, nós temos que aprender que no nosso cotidiano nós vamos ter aqueles aos quais nós precisamos dar o unguento, dar o conforto. E para outros nós temos que dar o alimento espiritual, da palavra, do nosso exemplo, daquilo que nós pudermos nos exercitar, né? Então Jesus vai explicar ainda para João que ele era necessário ainda falar por parábolas, porque nem todos ainda podiam entender. E hoje em dia nós ainda estudamos as parábolas e descobrimos assim como se a gente puxasse um fiozinho do novelo que está enliado e entendemos uma parte. Ainda não conseguimos entender tudo o que Jesus quis dizer em suas parábolas, mas estamos buscando esse aprendizado. E aí ele vai dizer para João que a comunhão da criatura com o Criador é um imperativo da nossa existência. Nós somos filhos de Deus, Deus Pai. E a prece é um luminoso caminho entre o nosso coração humano, e o Pai de infinita bondade. É um caminho de conexão. Nós vamos nos conectar no momento que nós entendermos a nossa filiação, e não é mais só a nossa filiação única, é a nossa, a humanidade. Somos cada um uma individualidade, mas nós precisamos uns dos outros na evolução. E quando é que nós vamos aprender a comungar com Deus? Aí ele vai novamente perguntar para Jesus assim, mas a oração deve ser um louvor ou uma súplica? Aí Jesus responde para ele, por prece devemos interpretar. E agora aqui está o ensinamento maior do que é comunhão com Deus para nós, o entendimento para nós. Então vou repetir. Por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa. A oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos, com o seu pensamento, esse é o filho
que aprendeu a orar. Todo aquele que trabalha, que pratica o bem, ele está orando. Na exaltação e na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus. Consciente da vontade do Pai, que é mais justa e mais sábia do que a sua própria. Aí que está a diferença. Quando nós executamos as nossas tarefas diárias, sabendo que naquilo que estamos fazendo, nós estamos em comunhão, em conexão com Deus, nós estamos orando. Lavando uma roupa, cozinhando, trabalhando numa promotoria, conversando em família. Qualquer tarefa que estivermos fazendo, nós podemos e devemos estar em comunhão com Deus. Essa é a diferença que Jesus fala, de orar. E aí João ainda pergunta, como ser leal a Deus na oração? A prece já não representa em si um sinal de confiança? Aí vem aquilo que ele traz lá arraigado da sua história como hebreu. Quer dizer que é só dizer, não está aí já tudo dito? O que Jesus vai responder para ele? Será que tu também não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e na fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima dela a certeza de que os desígnios celestiais são os mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa, justa, ainda que seja contrária à nossa vontade, ao que nós achamos que é o melhor, né? Em suma, é imprescindível sejamos de Deus. Sejamos de Deus. Fidelidade, confiança. E também já ensinando ele através de parábolas, de metáforas, ele manda ele olhar a natureza à volta. E aí ele diz, não corresponde à amorosa sabedoria? Aí ele diz assim, já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra? Alegando necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo dos seus benefícios em certos anos? Então, tudo, até a tempestade, ele fala, são necessárias para limpar a atmosfera. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Aí João vai responder para Jesus assim, mestre, vossas elucidações abrem uma estrada nova na minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. E Jesus diz para ele, eu prometo. No dia seguinte, Jesus e João
estavam demandando a Jericó. Jericó, a estrada de Jericó é áspera, é ressequida, é com poucas plantas, vegetação já assim difícil, não tem uma vegetação exuberante como na Galileia, por exemplo. E eles vão descendo para Jericó, naquela paisagem. Quando não muito longe, eles verificam um senhor de feição robusta, braços fortes, cavando um poço. E eles olham e Jesus diz para ele, para esse trabalhador: amigo, o que fazes? Acha que Jesus não sabia? Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades para ensinamentos aos seus apóstolos, né? E ele diz para Jesus assim: busco água que nos falta. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Pergunta Jesus, né? Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. E o homem prosseguiu, esse homem do campo prosseguiu a sua tarefa, que ele já vinha há dias cavando o tal do poço, né? Ele já estava cansado, mas não parava a sua tarefa de cavar. E Jesus, então um amigo olha para João e diz assim para João: esse quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveriam mananciais na terra, mas não para o seu esforço, procurando um reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos que entender a chuva como um favor da misericórdia, sem a qual nada possuiríamos. Essa paisagem deserta pode representar a alma humana vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor, lágrimas, para encontrar a luz divina no seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois do imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias e teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou as mãos do Messias e as osculou.
com a alegria do seu espírito alvoroçado, confortado como alguém que vencera grande combate íntimo. João sentiu finalmente que compreendera o que é comunhão com Deus. Assim termina a história com um convite a cada um de nós a sermos cristãos em ação. Como é que nós vamos ser cristãos em ação? Com o nosso pensamento. Um pensamento e um sentimento do nosso coração em comunhão constante com Deus, através das palavras que vamos utilizar com os nossos semelhantes, através das nossas tarefas cotidianas, com gratidão pelas oportunidades que temos de vivenciar as experiências das quais Deus está nos propiciando nessa existência para a nossa evolução. Não é por acaso que estamos reunidos na Terra, nesta experiência. Vamos fazer dela uma grande bênção, de alegria, de conforto, não só a nós, mas a quem estiver próximo de nós. E relembrando o início, quando nós falamos dos benefícios e da ação da prece, quando nós estivermos realmente em comunhão com Deus, a prece, o benefício da prece, a ação da prece, trará para cada um de nós saúde, harmonia, alegria de viver. E aqueles do nosso convívio usufruirão dessas benesses também. Então, esse nosso singelo encontro de reflexão sobre a prece, a oração em comunhão com Deus, nós gostaríamos que hoje, ao sairmos daqui, nós entendêssemos que somos filhos de um Pai que nos ama profundamente e que necessitamos demonstrar o quanto o amamos também. Fiquem com Deus.